pessoal! Hoje eu estou aqui no estúdio, não mandei gravação com entrevista nenhuma. Estou aqui ao vivo com vocês. Então, Rosina de AZ, mais uma vez, preparou com muito carinho o programa de hoje para vocês. A TVC está há 20 anos em Petrópolis, trabalhando duro para levar o melhor da notícia, dos eventos, do que acontece em Petrópolis. Agora você pode acompanhar em Friburgo, no canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3, Pati de Alferes, canal 16 e também agora pelas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Bom, antes de começar a falar de hoje, eu quero pedir a vocês que acompanhem as reprises do Rosina de AZ no meu canal, no meu Facebook, ou aqui na TVC, que hoje eu estou toda enrolada, parece que eu perdi a prática, porque uma semana sem ficar no estúdio. Você acompanha às terças-feiras, às 14 horas e sábado às 16, e também você pode acompanhar pelo meu Facebook e mandar a sua contribuição, a sua dúvida pelo meu WhatsApp. Antes de falar no assunto de hoje, eu quero lembrar que o Armazém Berger entrega em domicílio e ele está preparando umas promoções de cesta de Natal para esse período de festas, com panetones, com aquelas delícias que a gente gosta de comer em festas, com as castanhas, damasco, tudo que você pode curtir na sua mesa de Natal. É só discar 2243-9866 ou 98825-2101. Diz que Serginho, que a sua compra chega rapidinho. Bom, hoje, antes de começar, já falei isso hoje, mas eu quero fazer um agradecimento. Ontem foi dia de ação de graças e muita gente está se esquecendo de agradecer a saúde que tem, o fato de estar vivo, com trabalho, porque a situação nesses 2 últimos anos não foi nada fácil e nada melhor do que a gente agradecer. O Dia de Ação de Graças não é um dia que começou aqui no Brasil, ou é uma celebração que teve sua motivação católica. Na verdade, o Dia de Ação de Graças começou nos Estados Unidos. Depois de um grande período de dificuldades de plantio, uma comunidade lá por volta na região de Massachusetts, eu espero ter falado certo, que é meio enrolado, é um trava-língua essa palavrinha. Eles tiveram muita dificuldade de plantio, foi um período muito ruim de inverno, um inverno muito prolongado e eles quase ficaram sem comida. Quando chegou o outono, eu estou trocando as estações, eu acho que teve um período de inverno, primavera e verão muito complicado, e aí no outono foi que eles conseguiram ter alguma colheita, plantar, ter o resultado do plantio. E aí eles resolveram fazer uma festa de ação de graças, que aconteceu em 1621. No Brasil, somente em 66 é que essa data foi reconhecida como um dia que nós poderíamos também celebrar e na mesma data que é celebrado nos Estados Unidos, na última quinta-feira do mês de novembro, que é a quarta quinta-feira do mês de novembro. E no Brasil a gente faz essa celebração também, que anda muito esquecida. Não vejo quase ninguém lembrar de agradecer as coisas que tem. Bom, já falei do Brasil, já falei da Ação de Graças e tem na Igreja Católica, nós temos a Nossa Senhora das Graças, que a segunda aparição dela foi em 27 de novembro. E aí eu trouxe a imagem da Nossa Senhora das Graças, porque amanhã é dia de agradecer. Agradecer sempre, que é a celebração de Ação de Graças da Igreja Católica. Bom, vamos lá. Você sabe o que é um museu? Para que serve um museu? Não é para guardar coisa velha.
A gente até pode ter essa imagem de que é para guardar coisa velha, mas o museu, a função dele é contar a história de um povo. Ele vai guardar todos aqueles elementos materiais, né, que vão narrar a história de um povo. E no nosso caso, que narra a história da humanidade sobre a Terra, porque nós temos objetos que foram encontrados do período do Homem das Cavernas, em alguns museus do mundo. Então, a função do museu é colecionar, é manter esse acervo histórico para narrar uma história e manter a memória viva. E outra forma de preservação é o tombamento. A gente ouve, o prédio tal foi tombado, o Centro Histórico de Petrópolis está tombado. Tombado, quando a gente fala, não quer dizer que derrubaram, que caiu. Não, é para evitar que seja derrubado. Quantas construções belíssimas, com valor arquitetônico, que contam a história de um local, de uma cidade, foram postas no chão para erguer um edifício alto. Quantas a gente lamenta que tenham sido destruídas? Então, o tombamento evita que essas construções históricas ou essas regiões históricas sejam destruídas e elas vão preservar a memória daquela cidade. Imagina Petrópolis sem o Museu Imperial? Você consegue imaginar Petrópolis sem a Casa de Santos Dumont? Então, essas localidades precisam de um cuidado especial, que vai ser o tema nosso daqui a pouco, depois que eu chamar o intervalo. Mas eu ainda não chamei o intervalo. Antes de chamar o intervalo, eu vou falar da função do nome. Para que serve o nome de uma pessoa ou de uma coisa? O nome serve para dar identidade, para caracterizar alguém. E é por isso que, desde a hora que nós nascemos, alguém pensa no nome. E quando a gente recebe um nome, a gente recebe um lugar no mundo. Eu sou Rosina. Podem haver várias Rosinas espalhadas pelo mundo, porque o meu nome é um nome popular fora do Brasil. Mas eu sou a Rosina, a outra Rosina tem a identidade própria dela e o nome serve para isso, para dar uma referência e para que nós tenhamos um lugar no mundo reconhecido com as nossas características. Vamos pensar no porquê sua mãe ou seu pai lhe deu o nome que você tem. Mas eu tenho um recado para vocês, o Armazém Berger. Você deve ligar para lá, chamar a Bernadette ou a Margarete e fazer o seu pedido, que o Serginho vai entregar e chega rapidinho. Diz que 22439866 e 988-252101. Eu não consigo decorar o telefone mais. Armazém Berger. Diz que Serginho que chega rapidinho. Eu vou chamar o nosso comercial e depois nós vamos receber Raquel Vider de Lacerda. E vocês vão amar o bate-papo hoje. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente.
sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, Senta a rola, pega de jeito, Comer, meter. fuder, Aê, garanhão. pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. é um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Voltamos e agora eu estou aqui com a minha convidada Raquel Vider de Lacerda Forjaz, quase que eu erro o nome. Mas eu acho que o meu público já está acostumado com as confusões de nome que eu faço. E a Raquel, ela é a atual diretora da Casa de Petrópolis, que é muito conhecida como Casa da Ipiranga ou Casa dos Sete Erros. E nós vamos bater um papo exatamente sobre todas as modificações, tudo que está acontecendo dentro da Casa de Petrópolis, que agora eu tenho que me acostumar a chamar Casa de Petrópolis. E a Raquel é historiadora, pesquisadora, não é alguém que caiu lá de paraquedas, não. Ela já tem um trabalho nessa linha de pesquisa histórica bem consolidado. Por isso, ela merece estar aqui batendo papo conosco. Então, Raquel, muito obrigada por ter aceitado o meu convite de vir aqui. E eu quero que você comece falando um pouco de você. Bom, obrigada, Rosina, pelo convite. É muito importante divulgar o trabalho. Obrigada por esse espaço. Bom, eu sou formada tanto em gestão de turismo como em história. E aí, na casa, essas duas funções acabaram se unindo, né? Eu tenho um trabalho como pesquisadora, já pesquiso há 5 anos com tanto o Grupo de Pesquisa do Rio, como algumas outras pesquisas paralelas também, desenvolvendo sempre nessa área da história, genealogia. Então, para mim é muito importante justamente esse resgate e essa relação com o patrimônio. Então, pesquisa, casas senhoriais, patrimônio tombado, tudo isso está envolvido na minha vida. Que bom, Raquel. Eu queria que o povo conhecesse você. Agora eu quero que você me conte como é que foi esse processo com a Casa de Petrópolis. Porque você tem realizado vários eventos culturais lá dentro, promovido encontros de pessoas muito importantes e tem agora esse final de semana que você está recebendo esse projeto de música em cidades históricas. Quando eu morava no Rio, eu acompanhava música nas igrejas, que era também fantástico. E agora você trouxe para Petrópolis esse outro projeto muito valoroso. Então, fala um pouquinho desse seu processo com a Casa de Petrópolis. Bom, eu assumi a gestão na casa em dezembro do ano passado, né? A gente está completando aí 1 ano quase de abertura. A gente tirou a casa do zero, né? Ela tinha ficado muito tempo em abandono, a família já tinha retomado o controle em 2019 e partiu da família a ideia do que a gente vai fazer com o imóvel. Esse imóvel tão maravilhoso, tão lindo, o que a gente pode fazer com ele? Então, eles tiveram a ideia de transformar no Instituto de Cultura e aí me convidaram para fazer a gestão. Já conheceu o meu trabalho como historiadora. É que você pesquisou a respeito da Casa da Morte. É isso, fui da Comissão Municipal da Verdade e também já lancei um capítulo com a Mary Del Priore em 2019, no História do Brasil nas 2 Guerras Mundiais.
Então, eu já tinha esse trabalho, né, desenvolvido, e aí fui convidada para fazer a gestão da casa. E aí a gente começou a elaborar um plano de ação que envolvesse tanto a recuperação física da casa, né, a parte de obra, de restauro, como a parte de mantê-la viva culturalmente, né, que é importantíssimo. Então, a gente só conseguiu executar isso porque a gente, na verdade, não sou só eu, é uma força-tarefa, né? Então, envolve tanto Luiz Áquila, né, que faz a nossa parte de exposições de arte, envolve as minhas restauradoras, que eu brinco, chamo de minhas, né? Não são minhas, mas são muito queridas, que é a Luciana Lopes e a Poliana Reis, o meu arquiteto, Mário Lordeiro. Então, assim, todo mundo que está envolvido no projeto pela casa e por amor ao patrimônio. E com isso a gente tem conseguido desenvolver esse projeto tão bonito e que foi escolhido para receber o Festival de Música nas Cidades Históricas, que é da Duo Produção, que escolheu a casa para justamente, que tem tudo a ver, né? Música, cidade histórica e a Casa de Petrópolis, então foi uma união perfeita. Então, eu estava acostumada a me referir à casa na minha infância, porque eu estudei ali na Avenida Ipiranga, numa escola ali, a gente chamava de Casa Mal Assombrada. Aí depois veio a ideia da Casa de Sete Erros, que não foi nossa, alguém ou algum turista começou a fazer essa propaganda da Casa dos Sete Erros. E depois ficou muito conhecida como Casa da Ipiranga. E aí agora a gente tem que se acostumar com Casa de Petrópolis. Você viu que eu no início eu falei sobre o nome. O nome é o que nos identifica. Quando eu a gente joga no Google Casa de Sete Erros, dos Sete Erros, vem inclusive toda a história da família e história da construção da casa. Da onde veio o material, a madeira, como é que foi construído cada ambiente, quantos filhos tinha o tataravô dos atuais herdeiros, toda a história da casa. Mas se você joga Casa de Petrópolis, vem só uma foto. Do interior, quase nada. No TripAdvisor, você consegue como Casa da Ipiranga. Como é que você vai solucionar, juntar essas informações e solucionar essa questão do nome? Porque a casa tem mais de um século, né? Já é uma casa de 1800. E agora a gente tem que se acostumar com um novo nome. A identidade dela, de certa forma, está mudando. Uhum. Como é que você vai trabalhar o nome e essa mudança de identidade? Bom, esse nome ele não é tão novo assim. Ele foi usado pela família na primeira tentativa de abrir um Instituto de Cultura entre o ano de 99 e 2000. Sim. E aí depois ela passou a se chamar Casa da Ipiranga, que na verdade é um nome de uma ONG que não faz mais parte da administração, e por isso foi muito importante a mudança de nome, ou a retomada desse nome que fez parte de uma boa época da casa, como Casa de Petrópolis, Instituto de Cultura, para a gente é essencial para marcar a identidade de um patrimônio bem sucedido. Porque a Casa dos Sete Erros todo mundo vai chamar, é um nome popular, é um nome carinhoso, né? Assim, a gente sabe que isso está no imaginário e vai ser utilizado, faz parte. Agora, para a gente, o novo nome era importantíssimo para dizer, olha, há algo diferente acontecendo aqui. Porque a casa, como ficou fechada há muito tempo, as pessoas já, não vamos lá, está fechada, a gente não sabe se abre, se não abre, o que tem lá. Então, o nome dá oportunidade para a gente abrir os novos horizontes da casa e aí construir, a partir de então, uma boa memória sobre aquele local que, sim, a Casa de Petrópolis está aberta, a Casa de Petrópolis tem eventos culturais com regularidade e aí junto a gente constrói isso socialmente. Entendi. Então, assim, na verdade, é um resgate de uma identidade que ficou meio, digamos assim, descolorida, né? Que se desmanchou ao longo do tempo pelo fechamento da casa, pela dificuldade de administração, porque para manter aquela casa precisa de muita verba. Hoje a gente consegue fazer, a gente não tem verba nenhuma do governo, de nenhuma parte, né? A gente sobrevive da visitação e da doação de trabalho, né? Porque tem muita gente que fala, a gente não doa trabalho, mas as minhas restauradoras doam trabalho, o meu arquiteto doa o trabalho, entendeu? Então, assim, a gente fez, como eu falei da força-tarefa, é isso mesmo, é cada um doando o que pode ser feito pelo patrimônio
para a gente conseguir manter a casa. Eu não sabia desse detalhe da doação, porque a gente vê ligado ao IFAM. Então, o imaginário, vamos trabalhar, quando você vê o nome do IFAM, que é um órgão público, você imagina que o IFAM auxiliou na restauração. Não, de forma alguma. Tenho certeza que tanto eu quanto outras pessoas não imaginamos que foi tudo trabalho doado. E a gente, assim... Trabalho voluntário, exatamente. Na verdade. Então, os projetos foram feitos de forma voluntária e o IFAM não dá verba mesmo, entendeu? Isso não existe. Existe previsto em lei, mas não é executado, nunca foi, né? Então, hoje, por exemplo, para a gente fazer as obras, a parte da doação do restauro e do projeto, e aí a gente vai juntando dinheiro. Né? Como qualquer pessoa que tem uma casa, vai juntando, junta 2, 3, 4 meses, então agora juntou esse valor, dá para fazer esse pedacinho. Agora vai fazendo e depois consegue executar. Mas é claro, o dia que a gente tiver uma verba, vai ser maravilhoso, a gente precisa, né? Mas enquanto isso a gente vai tocando. Olha, perfeito, mais admirável ainda, porque eu não imaginava que fosse um trabalho assim. E eu trouxe algumas pouquíssimas fotos, mas eu queria que você falasse desses ambientes. Eu acho, depois tentando arrumar, que tem repetição de fotos de ambiente. Mas vamos ver primeiro a imagem da casa. Cadê o meu pessoal aqui? Vamos ver a fachada da casa. Da casa de Petrópolis. Olha lá. Vamos comentar a questão dos 7 erros, porque é relacionado à simetria, né? Isso. A fachada dela não é simétrica. Para explicar para vocês, simetria é quando os dois lados de um todo são iguais. Então, vamos imaginar o nosso rosto. Se eu cobrir um lado do meu rosto, ele é de um jeito. Se eu tampar esse e você prestar atenção no outro lado, você vai ver que existem diferenças. Quanto mais semelhante forem os dois lados, mais simétricos eles são. E o que acontece com a casa é que cada lado, cada metade da casa é de um jeito. Por isso ela parece ter 7 erros. Vamos comentar isso, Raquel? Vamos sim. Na verdade, a assimetria ela vem do estilo arquitetônico eclético, né? O ecletismo foi um estilo que ficou em voga no final do século XIX, justamente o período que a casa foi feita, né, entre 1879 e 1884. E ele era um estilo que misturava vários estilos e queria desconstruir o que tinha vindo anteriormente. E anteriormente é o neoclássico. E o neoclássico, ele preza pelo equilíbrio perfeito das formas. Tudo semelhante, igualzinho, não pode ter nenhuma diferença em nenhuma das metades. Exatamente. E como exemplo, a gente tem o Museu Imperial. O Museu Imperial, ele é neoclássico, perfeito. Você vai ver que ali não tem nada destoando. E como nova geração, né, ecletismo vem querendo mesmo desconstruir, mostrar a sua identidade. Então, ele vem com essa coisa da mistura, né? E aí entra a simetria também. E aí, cadê? Mostra a foto de novo. Vamos lá. Vamos olhar aqui da sua telinha, como é que eu vou fazer o lado direito e o lado esquerdo. Então, na parte de cima, você vai ver que tem uma janela com uma sacadinha, é isso? Isso. Do outro lado, a janela não tem sacada. Não tem sacada. O próprio formato do telhado é diferente. Um ele é completamente anguloso, no outro ele tem uma parte meio, uma quebradinha, assim. Então, ela toda diferente, um lado do outro completamente diferente mesmo. E quando olhar embaixo, também a gente vê que um lado é diferente do outro. Exatamente. As duas janelas tem uma cobertura, as outras duas não tem, e no primeiro pavimento uma parte tem 3 janelas, outra tem 2, então realmente ela quebra o nosso paradigma, né? Exatamente. Então, obrigado. Vamos mostrar outra foto da casa para a gente comentar. Eu não sei se está bem visível, mas eu acho que esse é o salão de entrada. Essa é a sala de estar, isso. Essa é a sala de estar. Atualmente ela está também recebendo uma exposição, né? Do artista Luiz Dolino. Então a gente tem essas exposições de arte, então quem for visitar vai encontrar ela hoje um pouquinho diferente, com as obras de arte contemporânea, mas essa parte é a primeira sala, digamos assim, que você entra na casa, na visitação, é a sala de estar, também conhecido por alguns como Salão Dourado. Salão Dourado. Agora eu me lembro, porque eu já visitei essa casa várias vezes, que o papel de parede ainda era o original, o tecido das cortinas. Por isso as pessoas não podem
ficar botando a mão, porque a nossa pele tem uma gordura e isso ajuda a deteriorar o material. Então, eu acho esses detalhes fantásticos, porque se ela é de 1870 e alguma coisa, nós estamos em 2021 e está tudo preservado. Exatamente. Vamos à próxima foto? Ainda é o Salão Dourado? É o Salão Dourado visto de outro ângulo, né? Pegando o ângulo da janela que dá para a rua. Daquela que tem as 3 partezinhas. Isso. Próximo. Essa aí já é a sala de música. Não é a sala que a gente usa hoje como sala de música, mas originalmente era. E a gente sabe disso porque, tanto nas janelas, nas portas, a gente tem uma decoração com os instrumentos musicais. Isso era característico do século XIX, você deixar algumas dicas na decoração, na estrutura da sala do que queria acontecer ali. Olha que interessante, então, como se estivesse no teto ou na parede os instrumentos musicais ou no... bem em cima da porta mesmo, tá vendo? Tem uma parte de madeira e no centro dessa parte, na foto não dá para ver bem, mas tem uma coisa dourada ali. Ali é um instrumento musical, uma partitura. Obrigada. A próxima. Essa sala, o que me impressionou é que esse papel de parede também e a cortina extremamente preservados e são originais. E esse papel de parede é todo de pó de ouro. Então, chama atenção mesmo. É lindo. O lustre eu fico encantada e o lustre ali está refletido no espelho. E essa é sala de entrada, não? Essa é a mesma sala de música. A mesma sala de música. Próxima. Essa tem a mesa. Aí já é a sala de jantar, que hoje a gente usa como sala de concertos. Pode falar do porquê que ela hoje é usada? Porque é uma caixa de violão? Pois é, ela na verdade ela tem uma acústica muito boa e ela é uma sala com tamanho ideal para isso. Então, como a gente consegue desmontar essa mesa de jantar, ela hoje está montada de forma completa, né? Todas as partes, mas quando chega a hora do concerto a gente desmonta. Então, ela tanto tem a acústica, um ambiente perfeito, como tem o tamanho perfeito para a gente também. E a acústica dela é provocada pela madeira. Pela madeira, exatamente. É uma sala toda em madeira, teto, móveis, paredes, tudo. Tudo com madeira. E aí é como se você tivesse entrado dentro daquela parte do violão, da onde o som é produzido e ecoado para o ambiente. Eu acho que ainda tem uma foto ou não? Não? Então, Raquel, antes da gente terminar, estamos quase terminando, fala da programação desse final de semana com essa escolha da cidade para receber o evento da música na cidade histórica. Bom, a programação está bem recheada, né? A gente tem concerto todos os dias, de hoje até domingo. Os que são na parte interna já esgotaram, porque teve uma procura muito grande. Que é o de noite. Então, tem 4 horas da tarde, quadro Cervantes, 5h30 hoje é o do Santoro e 7 horas Turíbio Santos. Esses 3 de hoje estão esgotados. Mas a boa notícia é que amanhã, 11 horas da manhã, tem um concerto com a Camerata Oboé no Jardim. Põe a programação, peraí, Raquel, eu te cortei. Põe a programação pra gente aí, por favor. Ótimo. 11 horas da manhã, amanhã, a Camerata Oboé, ela é gratuita também. E no Jardim, então não tem limite, as pessoas podem simplesmente chegar no Jardim e assistir, né? Isso é muito legal. E aí, a parte da tarde, o de 4 horas, que é o Nicolas Barros, 5h30, Quinteto Vila Lobos, 7 horas, Eduardo Torres. E esses estão esgotados. 8h30, Hamilton de Holanda é do lado de fora e também entrada livre, não precisa de inscrição. Então, do Hamilton de Holanda é só chegar, que vai poder curtir uma boa música naquele jardim maravilhoso. Olha, gente, 8h30 é depois do jogo do Flamengo, tá? Então, ninguém precisa deixar de ir porque quer assistir o jogo do Flamengo, ao jogo do Flamengo. E no domingo? Domingo a gente tem uma programação fora da casa, né? Que é o Coral das Meninas Cantoras, que vai ser na Igreja do Sagrado Coração. 11h30 do Tocata, também no Jardim da Casa, não precisa de inscrição. E o 4 horas, que é o Gilson Peranzetta e o Marcel Paulo, esse é dentro de casa e esgotou, infelizmente. Dentro de casa esgotou? Pois meu Deus. A gente tem limitação de público, a gente segue todos os protocolos, né, de distanciamento, então a gente tem que respeitar esse limite de pessoas dentro da casa, mas, gente, não
fiquem tristes, porque dezembro a casa também tem uma programação de concerto de todos os sábados e 2 sextas-feiras. Então, não vai faltar música para ninguém. Raquel, já nosso tempo está terminando e eu agradeço demais a sua presença. Muito obrigada por ter vindo. E, gente, vamos lá, vamos curtir a casa de Petrópolis, vamos curtir aqueles jardins. O restaurante ali ainda funciona, o Bordeaux? Funciona. Se você sentir fome, você pode ir lá no Bordeaux comer alguma coisa, mas vá curtir a casa. Se você puder, pelo menos vá visitar, conhecer, para ver a beleza e o cuidado de manutenção daquela casa. É um primor. Você não precisa ir à Europa para ver coisa bonita. Vá à Casa de Petrópolis, vá lá prestigiar. Bom, e o Rosina de A a Z desta sexta-feira fica por aqui e eu conto com a sua participação e sua frequência, sua audiência pelas redes sociais, tá? Até semana que vem e feliz dia de Nossa Senhora das Graças amanhã. E bom jogo do Flamengo! TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz. Sou o pastor Adilson Malaquias. Estamos aqui no programa Pão da Vida. Agora, com horário e dia um pouquinho diferente, quinta-feira, às 9h30 da manhã. Eu quero te agradecer por você estar nos assistindo, você que tem nos cumprimentado pelas ruas e aqueles que estiveram até preocupados. Algumas pessoas entraram em contato, pastor, o que houve? O programa na quarta-feira não aconteceu, saiu do ar, o que está acontecendo? Não, querido, nós estamos aqui passando por algumas mudanças nas grades aqui do programa da TV para melhor te servir, TVC sempre muito preocupado com você. Essa é a realidade. Então, nós estamos fazendo essas adaptações e eu creio que vai ser melhor, não somente para o programa Pão da Vida, mas para todos os outros programas, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês que têm nos assistido e lembrar a tia Zezé, ela sempre tem nos assistido. Então, um grande abraço, tia Zezé, a minha mãe, a dona Arlete também. Ontem ela estava lá com a televisão ligada de manhã. Não, mãe, é hoje que está acontecendo aqui o programa Pão da Vida, tá bom? Minha sogra também que sempre nos assiste, meus filhos, minha esposa, a minha igreja Metodista Internacional lá do Retiro. Então, um grande abraço a todos vocês que têm nos prestigiado, esses 20 anos aqui de TVC, canal 16 aqui de Petrópolis. E além de Petrópolis, hoje nós estamos aí alcançando outras cidades como Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul e Pati de Alferes. Então, quero deixar aqui um grande abraço a cada um de vocês que tem nos assistido, tem nos parabenizado. Você também que tem enviado mensagem pelo WhatsApp, tem o nosso WhatsApp aí, você continue enviando as suas mensagens, nós sempre estamos orando por você. Então, pode enviar as suas mensagens. Mas pastor, eu entrei, foi no programa no momento da reprise, não tem problema. Pode mandar mensagem, porque na hora que eu ler a mensagem lá, eu vou estar orando por você, nunca me esqueço de você, tá bom? Então que você mande as suas mensagens, mande seus pedidos de orações e também mande as mensagens dizendo o que Deus tem feito na sua vida. Eu sei que Deus está fazendo, Deus é Deus de milagre. Às vezes nós não percebemos, porque nós queremos sempre um grande milagre. Nós queremos sempre ver uma grande coisa, mas Deus ele trabalha em pequenos detalhes. Eu tenho certeza que Deus tem feito milagres em sua vida. O fôlego de vida.
Basta dizer isso, né? Nós estamos vivos, então temos que agradecer. Eu quero também, né, deixar meus sentimentos para a família do pastor Vitor Cravelandi, né, que veio a óbito, né, foi sepultado essa semana. É uma pessoa muito especial, uma pessoa que celebrou o meu casamento, um professor, então uma pessoa que eu aprendi muito com ele e deixou saudades, né? Tem percas que realmente deixam saudades, pessoas especiais, que foram especiais em nossas vidas. Então quero deixar o meu sentimento a todos os familiares, amigos, né, do pastor Vitor, tá bom? E queridos, lembrando que nós estamos no mês de Novembro Azul, né? E sábado, dia 27, né, será um sábado muito especial, porque é o sábado da semana D, a semana realmente voltada para o homem. Então eu gostaria que você, né, você, homem, se cuidasse. E vários postos aqui de Petrópolis, eu não sei as outras cidades, mas em Petrópolis, né, eles vão estar atendendo exclusivamente os homens. Então sábado, dia 27, você pode pegar maiores informações no site da prefeitura, mas sábado, dia 27, você pode se preparar, você pode ir lá fazer os exames, não somente exames, né, do toque, exames, né, relacionados ao câncer de próstata, mas também vai ter outros exames, vai ter palestras de conscientização. Então, queridos, se cuida, né? Vamos ter aí uma terceira idade, mas bem, com saúde, cuidando dos nossos netos, cuidando dos bisnetos, não é isso? Então se cuida, tá bom? Eu creio que Deus, ele preparou, ele tocou aí no coração do prefeito, né? Mobilizou várias pessoas para estar cuidando de você sábado, dia 27, tá bom? Então procure um posto perto da sua casa. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês e eu quero falar sobre espaço, que nós precisamos dar espaço. Interessante que eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive com relação a açúcar. Meu pai, né, minha mãe, eles são pessoas do interior da nossa cidade. Minha mãe é do interior da nossa cidade, meu pai é mineiro, foi mineiro, né, veio do interior de Minas. E meu pai conta, né, que quando ele ainda na infância, eles faziam até mesmo café com caldo de cana. Né? Eu não sei se você conhece, né, alguém que também já fez ou faz café com caldo de cana, ou talvez, né, você também tem esse hábito, né, ou trouxe esses hábitos, né, do interior, da onde você morava. Conte aí para mim, coloque lá no WhatsApp, fala qual o hábito, né, que você trouxe da sua cidade ou aprendeu com seus pais. Mas meus pais, eles trouxeram alguns hábitos, né, uma boa alimentação, porque geralmente no interior você tem uma boa alimentação. Come carne, legumes, verduras, frutas, mas eu sempre tive dificuldade com fruta. Eu nunca, né, fui de comer muitas frutas, mas eu fiz uma reeducação alimentar. E uma coisa que eu não bebia de forma nenhuma era caldo de cana. E algumas vezes até passava mal só em colocar o caldo de cana na boca. Mas é interessante que de um tempo para cá eu passei a gostar de caldo de cana. E como é que isso aconteceu? Foi quando eu me esvaziei. Sim, esvaziei. Esvaziei do açúcar refinado. Nós sabemos que o açúcar refinado, ele faz muito mal. Claro que também o caldo de cana, né, ele tem que ser tomado com moderação, né? Porque principalmente as pessoas que têm problemas aí de diabetes, não é isso? Então precisa tomar esse cuidado. Mas quando eu passei a tomar caldo de cana, eu vi que o meu organismo, ele estava saturado do açúcar refinado. Então eu diminuí bem. Hoje eu quase não como algo com açúcar.